E aí, família, firmeza? Mais uma aula aí pra nós, continuação da aula anterior da Era Vargas, beleza? Então vamos lá. Agora a gente vai falar, né, o que aconteceu ali, basicamente, que a gente tinha um governo constitucional, só que a partir do governo constitucional onde o Vargas, né, alinhado com os integralistas, guerreando, né, literalmente frente de guerra, né, contra os alienistas da ALN, certo? Da Aliança da Libertação, certo? É importante, né, que a Constituição de 34 ela previa a realização das eleições em 37. Só que o Vargas não queria sair da presidência, certo? Então esse confronto entre integralistas, alicianistas, governo Vargas, os alicianistas contra a elite agroexportadora, contra o governo Vargas, contra os integralistas, essa disputa eleitoral e bélica dentro do território brasileiro causa uma diversa causa um contexto, um cenário muito propício para que o Vargas conseguisse articular dentro dos seus interesses um novo golpe, beleza? Só que agora ele como protagonista, diferente do que aconteceu no anterior, onde ele foi pegaram ele, né? Literalmente, o Góes Monteiro e o Miguel Costa pegou ele, levou ele lá e colocou ele no poder. Agora ele vai articular, ele vai trazer o Góes Monteiro para o seu espectro, ele vai trazer o Miguel Costa, ele vai trazer as elites para para o seu quintal e formar um golpe novo, certo? A alta cúpula ela foi lentamente sendo atraída por Vargas, certo? Lentamente. E isso foi trazido de diversos caráteres. Além, um deles, por exemplo, né, era que Vargas defendia a implementação de uma indústria pesada. Uma indústria, por exemplo, uma indústria que fortalecesse as instituições militares, entende? Para o desenvolvimento de um exército, você precisa de uma indústria pesada, entende? Isso é importante. Então a alta cúpula do exército acaba ficando sendo atraída por esses acenos do Vargas, né? Não, o Estado, a responsabilidade do Estado é fazer indústria pesada, fortalecer o exército. Aí os caras do exército, que legal, bababá, caralho, parça, da hora, hein? O Vargas aí, ó, falando os bagulho da hora. Entende? Essa é a ideia. E aí o Vargas, depois que ele vê que os caras tá meio que convencidinho ali com a sua narrativa, ele se une, né, com um coronel, né, e forma o Plano Cohen, né? Esse Plano Cohen é uma fake news, cachorro. Em setembro de 37, o governo ele divulga a existência de um plano, né, de um falso plano na realidade, mas de um plano comunista para assumir o poder do Brasil. Caralho, velho. Os alienígenas e os russos estão chegando. Beleza? E aí, em 10 de novembro, já no mês seguinte, o Vargas, certo, fecha o Congresso e extingue os partidos políticos e suprime a Constituição, basicamente, e cancela a eleição presidencial. Ou seja, a partir de um plano falso, de uma ameaça comunista, o Vargas consegue o quê? Implementar um estado de sítio e fechar o Congresso. E começar a perseguir os partidos comunistas. Aí, fodeu, parceiro. O que será que é isso, né, cachorro? Beleza? E aí, mano, beleza. Até aí, o Vargas conseguiu criar o Estado Novo, que vai ficar até 45. Você vê que o cara, mano, ele ficou no governo provisório. Ele foi eleito pelo colégio eleitoral. E aí, ele tem o governo constitucional a partir desse momento. E na hora que ele tem que sair em 37, ele consegue atrair para uma resposta autoritária às questões que estavam acontecendo no Brasil e ele consegue dar um golpe criando um Estado novo. O cara se mantém no poder e vai voltar lá na frente ainda, hein, cachorro? E aí, o que acontece? Os integralistas, basicamente, eles não gostaram muito que o Vargas é, é, no Estado Novo, com a política autoritária do Vargas no Estado Novo, porque o Vargas estava literalmente fazendo o quê? Afastando os integralistas do governo.
Então ele estava tentando atrair a elite agroexportadora, tentando atrair a classe média, certo? Mas ao mesmo tempo tentando afastar os integralistas do governo. Nesse momento, né, os caras lá, o integralista tenta assaltar o Palácio de Guanabara, no Rio de Janeiro, e é frustrado, né? Também é denominado como intentona. Intentona, na realidade, é como... Ela é uma palavra para designar, tipo, um plano frustrado, entende? Um plano que não tem fundamento, entende? Então, é, o plano frustrado dos integralistas se poderia denominar em vez de chamar de intentona, beleza? Isso é interessante. Plínio Salgado é exilado, se fudeu e é isso, beleza? Além disso, o Estado Novo, isso é importante, isso daqui cai direto em cara. A consolidação da ditadura varguista, ela foi criada a partir do Departamento de Imprensa e Propaganda, o DIP. Ou seja, o caráter ideológico, propagandista que a gente tinha lá no governo fascista, nazista do Adolf Hitler, do Benedito Mussolini, a gente tem também no Getúlio Vargas, aqui com a criação de um departamento que é denominado DIP. Onde ele deveria, né, era a tentativa de controlar os meios de comunicação em massa, ou seja, toda a imprensa, toda notícia que foi divulgada tem que passar pelo DIP. Nenhuma reportagem pode ser divulgada, ainda mais que tenha como citação o governo federal, ou que fale sobre o governo federal, por exemplo, né, antes que passe pela peneira do DIP, beleza? Além de realizar uma violenta censura, né, a eventos culturais, e valorizar a figura varguista, por exemplo, né, que a gente vai mostrar uma foto mais à frente aí, beleza? Além disso, ele fortaleceu o poder policial, né, ainda mais com o Filinto Müller aqui, né, que era um policial extremamente truculento. Não é interessante você saber exatamente o nome, mas você entender que ele está fazendo o quê? Ele está controlando os meios de comunicação, ele está controlando a polícia para que a polícia haja como um braço armado do Vargas no Estado, dentro do Estado, entende? Não é só as forças armadas agora, entende? Ele está querendo controlar a polícia do Estado, para que a polícia do Estado esteja alinhada com a ditadura do governo federal, entende? E aí ele tenta aproximar os trabalhadores urbanos, né, através de um apelativo populismo. Aqui a gente tem, por exemplo, um evento, né, propagandista do governo, por exemplo, né, foi criado aí pelo DIP, né, dessa imagem, né, construída do Vargas aqui. É interessante que tem, né, os caras com roupa de trabalhador, né, de operariada aqui, as minas lá também carregando a bandeira, pá, a galera vendo lá no estádio, entendeu? Isso daqui é muito parecido com o que aconteceu também lá no nazismo, né, parça? E o Estado Novo, uma coisa importante que aparece, né, é que também tem muito a ver com esse apelo populista e com aquele aceno que ele já tinha dado lá atrás no governo provisório aos trabalhadores, lá atrás, anos atrás, certo? Que era aí a criação de leis favoráveis para o proletariado. E uma delas era o salário mínimo, a semana de trabalho de 44 horas, a consolidação da lei de trabalho da CLT, que foi já vista lá atrás e foi conquista dos movimentos sindicais, todas elas foram na realidade, a carteira profissional e as férias remuneradas, beleza? Nada disso foi dado por Vargas. Na realidade, todas elas foram conquistas dos movimentos sindicais e o Vargas começou a fazer, pegou tudo isso e fez o quê? Todo 1º de maio de cada ano ele dava, né? Ele inaugurava uma lei trabalhista. Ou seja, por que ele não colocou todas as leis de uma vez só? Porque a cada ano ele ia colocando uma lei, no dia 1º de maio uma lei. No 1º de maio do outro ano, uma nova lei. No 1º de maio do outro ano, outra lei. Entende? Por que ele fez isso? Em vez de colocar todas as leis de uma vez só, que ia ser algo muito mais benéfico para o trabalhador, em vez de dar conta a gota. Por que será? Beleza? E um planejamento econômico, né, com ênfase na industrialização pesada, por substituição de importação também, trazendo a indústria leve para o caráter, tanto a indústria pesada como a indústria leve para o governo federal, ele incentivando através de benefícios fiscais,
isenção fiscal a essa indústria leve, por exemplo, né? E esse movimento ele é muito caracterizado e dominado por questões, pelo vestibular, por alguns historiadores, como um período de modernização conservadora. Né? Então é uma industrialização que ela vai aos poucos e ela vai conservando a estrutura fundiária, a divisão do capital desigual, a desigualdade social. É uma industrialização que ela ocorre muito diferente, por exemplo, do que acontece na Alemanha. Mas ela é muito semelhante com o que aconteceu na Argentina, no Chile, no México, no Brasil, entendeu? Muito interessante. O Estado Novo ele entra em crise depois de vários anos, né? O Vargas se mantém no poder. Só que aí os caras vê, né? A alta cúpula do exército vê que o Vargas não vai sair nem fodendo do bagulho, né? Que se for preciso ele vai dar outro golpe e ele vai querer ficar lá de qualquer jeito. Nesse momento, né? Diversos intelectuais mineiros escrevem um documento fortíssimo contra a ditadura Vargas, importante aos intelectuais mineiros. Minas é um centro político muito forte do Brasil, inclusive até hoje, entendeu? Então é muito importante esse manifesto, ele acaba mostrando o descontentamento do Estado mineiro contra a ditadura, contra esse governo varguista. E em fevereiro, né, o jornal Carioca, Folha Carioca, publica uma entrevista com o Góes Monteiro, cara. Aquele cara que tava lá na foto do trem com Getúlio Vargas. E ele falou lá que ele defendia a realização de novas eleições, né? Isso aí foi o ultimato, né, parça? Ele deu ultimato. O cara que colocou o Vargas no poder, lá no golpe de 1930, tá falando para ele que o Vargas agora tem que fazer as eleições, senão o pau vai comer. Entendeu? Então o cara que colocou ele no poder, agora tá falando que ele vai ter que sair desse poder. E em outubro de 1945, Vargas, né, através do Góes Monteiro, do Eurico Gaspar Dutra, ele consegue aí, ele é retirado do poder, por exemplo, né, pela alta cúpula do exército. Isso que é interessante, beleza? Então a mesma alta cúpula que o colocou, nesse momento agora está retirando ele. E aí vai inaugurar aquele governo que a gente vai falar de período liberal da República, beleza? Então é isso, quebrada, e é nóis.